Falando há 20 minutos, você podia ter deixado eu falar. Inclusive, não, é o que eu estou falando. Deputado Paulo Pimenta está aqui. Vossa Excelência também é testemunha que está descumprindo o acordo. Mas vamos lá, deputado, com o tempo agregado dos 3 minutos, mais o tempo de liderança. Senhor ministro, o senhor veio aqui, disse que não ia falar sobre o pacote anticrime, não ia... Senhor ministro, o senhor veio aqui, disse que não ia falar no pacote anticrime, não ia falar no decreto e ia fazer uma exposição. Portanto, o senhor não falou no objeto e nem apresentou um Plano Nacional de Segurança Pública. Apresentou medidas, não um Plano Nacional de Segurança Pública. Em segundo lugar, o senhor fala da agressividade. Não, são perguntas que incomodam o senhor. O senhor deveria enfrentá-las, mas o senhor não as enfrenta. Em terceiro lugar, ministro, dizer o seguinte: o senhor diz que impacto econômico do seu projeto não foi feito porque isso é um pedido da oposição. Não. É o artigo 113 da Constituição. 113 da Constituição, no ato das disposições constitucionais transitórias, que exige impacto financeiro. Isso, ministro, o senhor falou dos erros. Um dos objetivos do seu pacote é a questão do combate à corrupção. Mas, ministro, eu li esse livro aqui, O Espetáculo da Corrupção. E esse livro é do Valfrido Vardi. Ele diz como um sistema corrupto e o modo de combater estão destruindo o Brasil. O senhor era juiz. E, como juiz, se portou para além de ser juiz, com protagonismos, exerceu o papel de polícia, de Ministério Público, e, quando fez com luzes, Vossa Excelência esqueceu de fazer o que os países avançados fazem. Como eles combatem a corrupção? Eles retiram os gestores, preservam as empresas, fazem programas de integridade, há a devolução do dinheiro público, mas as empresas sobrevivem. Aqui, pelo senhor, foi o pior exemplo de destruição de empresas. Eu tenho aqui os números. Olha, 330 mil empregos eliminados na indústria de construção civil pesada no Brasil. 95 mil na Odebrecht, 90 na Andrade Gutierrez, 80 na OS, 20 mil na UTC, 17 mil na Engevix, 13 mil na Queiroz, 3.500 na EAS, 760 na Promon e 12.500 na Camargo. Nenhum país do mundo faz isso com a sua empresa. O combate à corrupção, ele é cirúrgico. Se fosse feito com uma quimioterapia, teria acabado com o câncer, mas matado o paciente. Nós temos que combater a corrupção, mas preservar as empresas como o mundo faz. E Vossa Excelência protagonizou esse triste capítulo da vida nacional. Mas depois, famoso, um juiz protagonista, os juízes devem ser mais recatados, protagonistas, da luz. Vossa Excelência prendeu o adversário e foi ser ministro do adversário, porque se aquele que o senhor prendeu fosse candidato, teria sido presidente. E Vossa Excelência foi ser ministro daquele que Vossa Excelência beneficiou com a prisão, com os vazamentos eleitorais. E eu vou para o plano. Presidente. Plano. 639. Volta para o 639. Ele está entrando no plano agora, delegado. Sobre o plano. O plano, primeiro, não tem impacto financeiro. Quanto vai custar? O senhor acha menor um dispositivo constitucional, o artigo 113 da DCT, que diz o seguinte: a proposição legislativa que cria ou altera despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Está na Constituição, não é coisa da oposição. Em segundo lugar, ministro, a excludente de ilicitude virou nesse país uma ordem para matar. Matar quem? O Witzel, com helicóptero, ele atirou em evangélicos numa tenda. Crianças que estavam indo para a escola. Segundo lugar, ministro, o senhor sabe que o locus de organização do crime no Brasil são os presídios. E o senhor, sem impacto, aumenta o público, sem dizer quem vai sair, e, ao mesmo tempo, vai aumentar a violência na nossa sociedade. E terceiro, ministro, a legalização das práticas ilegais que Vossa Excelência adotou
no Paraná. E aí eu vou dizer quais que está no seu projeto. A primeira prática ilegal foi quando Vossa Excelência, no projeto agora, quer legalizar a cooperação internacional, feita pela primeira instância. O que deu aquela cooperação internacional com os Estados Unidos? Os Estados Unidos da América treinaram os promotores, conseguiram com eles pactuar 2,5 bilhões que, pasmem, senhores, estão ficando com os promotores e com a 13ª Vara de Curitiba. 2,5 bilhões, tentando legalizar nesse seu pacote. Tentando legalizar nesse seu pacote. Como Vossa Excelência quer legalizar práticas como a questão do 2º grau, que, se fosse legal, Vossa Excelência não proporia, que é a mudança no Código de Processo Penal. Por último, o senhor tocou no tema do COAF. O senhor disse o seguinte: me deram, eu não pedi, ele veio e eu quero ficar. Foi isso que o senhor disse. E para ficar agora, já disseram aqui, precisa de dar 2 ministérios para conseguir voto. Mas se o senhor não quer e não pediu, eu pergunto para o senhor, por que ficar com o senhor? Porque no mundo inteiro o COAF fica nos ministérios da Fazenda. O COAF é um órgão de inteligência de movimentação financeira. O único lugar do mundo que o COAF vai ficar no Ministério da Justiça é no Brasil. Se ficar. Porque vai tornar a inteligência financeira um problema policial, quando muitas vezes não tem. O senhor falou de vazamento. O senhor falou de vazamento. O senhor é conhecido como uma pessoa que quebrou o sigilo, sendo juiz de 1º grau, de uma conversa de uma presidente da República. Imagina dar para o senhor, o ministro Teori Zavascki, o ministro Teori Zavascki o censurou, porque o senhor fez ilegalmente, o senhor precisou pedir desculpa ao ministro. Mas, o que o senhor quer agora? O senhor mesmo disse, vazamentos acontecem, mas aconteceram quando o senhor era ministro, era juiz. O que nos dá a certeza que esses vazamentos não vão acontecer quando o senhor está na condição de ministro para fazer a espionagem de adversários e fazer também uso desses vazamentos para pressionar? Porque eu termino. Porque todos aqui... É o tema, ele falou do COAF, ele está defendendo aqui, nas vésperas da votação do COAF, que o COAF fique com ele. O COAF, que no mundo inteiro está no Ministério da Fazenda, ele quer que o único país que fique no Ministério da Justiça seja o dele. E ele pode pedir ao COAF todas as movimentações financeiras estranhas, ilegais. E ele fala em vazamento sendo uma pessoa que tem precedentes de vazamento quando exerceu o papel de juiz. E o COAF já vazou, sim. Como teve vazamentos na Receita Federal em relação a ministro do Supremo, ministro do STJ, etc. Eu quero perguntar isso, ministro, para concluir. Porque todo esse show que Vossa Excelência fez, que resultou na eliminação da indústria da construção civil brasileira, te deram o cargo de ministro. Agora eu sei que tem o fundo eleitoral em Curitiba e parece que o senhor tem um projeto de ser candidato à presidência da República. Eu queria saber se essas seguranças o senhor está dando à sociedade brasileira, que não vai ter vazamento. Todos arrependidos do presidente que votaram, mas tudo bem. É um bom reconhecimento que estão arrependidos. Agora, a pergunta que faço a Vossa Excelência é a seguinte, para concluir. Vossa Excelência disse, nós temos que implementar tal medida para aprender com os nossos erros. A pergunta que eu faço é a seguinte, ministro, o senhor aprendeu com os erros que cometeu, que levaram a indústria da construção civil pesada no Brasil à falência? Essa é a pergunta que termina, e termino antes do tempo para ajudar o meu presidente.